Turma S2, aula 03, disciplina Segurança na Construção Civil. Essa aula 03 irei falar para vocês sobre os conceitos iniciais de NR18. NR essa que trata sobre segurança e saúde do trabalho específico do setor da construção civil. E também irei falar para vocês sobre a comunicação prévia que existe na NR18, né? Quando trata sobre segurança e saúde do trabalho. Ok? Aula 03, vamos começar agora. Como já foi dito, conceitos iniciais sobre NR18 e comunicação prévia. Né? Quando se fala em segurança na construção civil, tem que ser abordado, né, sobre a NR18, que ela é específica sobre a construção civil. E dentro dessa NR18, ela tem um programa, né, chamado PCMAT, que em outras aulas eu irei até falar para vocês que esse PCMAT ele vai ser substituído por outro programa, chamado PGR, né, Programa de Gerenciamento de Risco. Enquanto essa substituição não se concretiza, né, não ocorre, não acontece, irei falar sobre o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho, específico, né, na indústria da construção civil, ou da construção, tanto faz, PCMAT. Né? Então é apenas um desenho, uma simbologia para representar o que foi dito acima. Então percebam, esse documento ele é específico da NR18, que trata sobre segurança e saúde do trabalho no setor da construção civil, chamado PCMAT. Como eu já falei aqui para vocês, né, esse documento vai ser substituído pelo PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Enquanto isso não acontece, esse documento ainda está em vigência, ainda está válido, ainda está valendo. Então, portanto, eu irei comentar sobre ele. Essa substituição ia acontecer em agosto de 2021. Foi postergada, né, foi prorrogado, né, para janeiro de 2022. E pode ser que seja prorrogado mais uma vez, né, devido à Covid, devido a alguns setores, alguns cenários, né, que o Brasil e o mundo vivem. Ok? Dando sequência. Objetivo e campo de aplicação, inicialmente falando sobre o objetivo e o campo de aplicação da NR18, que é específica sobre saúde e segurança do trabalho no setor da construção civil. Essa NR18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, né, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos. Né? Mais uma vez, a saúde e segurança do trabalho ela trabalha muito nesse sentido, nesse foco, né, da prevenção, e não é diferente na NR18. Sistemas preventivos de segurança nos processos, né, nas condições do meio ambiente de trabalho, na indústria da construção civil, especificamente do setor da construção civil. Tem esse bonequinho aí que é conhecido, né, na área de saúde e segurança do trabalho. Inclusive, eu já apresentei esse bonequinho para vocês em outras oportunidades. Ele apresenta aí os EPIs, né, equipamento de proteção individual, né, o capacete, óculos de segurança, calçado, cinto de segurança, uniforme, respirador, luva, protetor auditivo. E, inclusive, o cinto de segurança é muito comum ser encontrado no setor da construção civil, né, por se tratar de trabalho em altura na maioria das vezes. Ainda falando sobre objetivo e campo de aplicação, considera-se atividades da indústria da construção, né, as constantes no quadro 1, Código da Atividade Específica da NR4. Pois é, existe um NR, que é a 4, né, que trata sobre o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ou SESMIT, tanto faz. E essas atividades de serviço de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral. De qualquer número de pavimento ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Aí tem exemplos aí de atividades que são consideradas do setor da construção civil, por exemplo, que está lá na NR4, né? Atividade de demolição é considerada atividade do setor da construção. O operador, né, do setor da construção, quando trabalha usando essa cadeirinha suspensa, geralmente para fazer manutenção na fachada dos prédios, né? Fazer uma pintura, uma manutenção, algo nesse sentido na fachada da torre, né, na fachada de uma determinada edificação, geralmente utiliza-se essa cadeirinha suspensa aí. Ambas são consideradas atividades do setor da construção porque elas consistem, elas estão, né, de acordo com o quadro 1 lá no código específico lá da NR4. Irei explicar com mais detalhes como é que funciona esse negócio aí. Considera-se atividades da indústria da construção as constantes do quadro 1,
código da atividade específica da NR4, como eu já falei anteriormente. Onde é que está esse quadro 1, né? Lá na NR4. Como é que seria esse quadro 1 lá na NR4? Está aí o quadro 1 da NR4, que traz alguns códigos que vocês estão vendo aí. Ó. Tem as atividades que são consideradas da construção e tem um tal de GR ali do lado direito na parte superior. O que seria esse GR? Esse GR é o grau de risco daquela determinada atividade. Né? Cada atividade tem um grau de risco. Esse grau de risco ele varia, né? De 1 a 4. Grau de risco 1, uma atividade mais, vamos dizer assim, tranquila, né? Que tem menos riscos de ocorrer um acidente de trabalho. Grau de risco 4, é aquela atividade que tem a maior probabilidade de acontecer um acidente de trabalho. Uma atividade mais perigosa. Né? Aí eu dei alguns exemplos aí, por exemplo, denominação, né? Construção. O código lá, 4120/dígito 4, é classificado como construção de edifícios, né? A denominação. E o grau de risco dessa denominação construção de edifício, é um grau de risco 3. Ou seja, ele tem um elevado risco, né, de ocorrer um acidente de trabalho nessa atividade aí específica de acordo com o quadro 1 da NR4, que classifica o que serão ou que seriam, né, as atividades do setor da construção civil. Outro exemplo aí que eu botei para vocês é os serviços especializados para a construção. Aí tem um código aí, 43.11/8 e o grau de risco 4. Que denominação, que atividade é essa caracterizada como setor da construção civil? Demolição e preparação, né, de canteiros de obras, de acordo com o quadro 1 da NR4, que faz a classificação das atividades consideradas do setor da construção civil. Essa denominação aí de demolição e preparação de canteiros de obras é considerado grau de risco 4, o maior que tem. Ou seja, essa atividade é de alto risco para ocorrer um acidente de trabalho. A probabilidade de ocorrer um acidente de trabalho é muito alta. Aí continua a NR18, né, do seu objetivo e campo de aplicação. É proibido, né, é vedado, é proibido, tanto faz, o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam assegurados pelas medidas preventivas, mais uma vez aí, ou previstas, tanto faz, nesta NR e compatíveis com a fase da obra. Esse texto é interessante porque o setor da construção civil é um setor muito dinâmico. O que seria um setor muito dinâmico? Hoje, vamos supor, segunda-feira, existem 5 tipos de riscos diferentes. Amanhã, na terça-feira, existem 8 tipos de riscos. Na quarta-feira, existem 12 tipos de riscos. Isso que ele quer dizer, que tem que ser compatível com a fase da obra. Ou seja, todo dia uma fase, todo dia num canteiro de obra, independente da sua fase, né, existem riscos inerentes, existem riscos diferentes. Por isso que a construção civil é considerada uma atividade extremamente dinâmica, do ponto de vista da saúde e segurança do trabalho. E o que ele está falando aí é isso. Sem que estejam assegurados pelas medidas previstas ou preventivas, né, nesta NR18, e compatíveis com a fase da obra. Porque à medida que a obra vai evoluindo, né, à medida que a obra vai crescendo, os riscos eles vão mudando. E tem algumas fases de uma obra aí, que eu coloquei uma imagem, fica mais interessante a gente visualizar, né? A gente imagina como seria uma fase de uma obra, eu botei uma imagem aí. Tem lá no início, não tem quase nada naquela imagem superior do lado esquerdo, só tem quase o terreno, né? Tem alguns trabalhadores ali. A foto abaixo dela já tem umas paredes erguidas, e do lado direito a foto maior, já está aí uma construção aí de uma casa, enfim, de uma edificação aí, né? Você perceba que já está quase na finalização, na parte de acabamento, pintura, a parte aí de portas e janelas, enfim. Fases de obra é isso aí, né? Percebe que no início dessa imagem que eu falei para vocês, só tem basicamente o terreno, quase não tem risco. À medida que a obra vai crescendo, à medida que as fases da obra vão evoluindo, né? Os riscos eles vão aparecendo. Isso é muito dinâmico, isso muda muito rápido. O setor da construção civil é muito importante vocês terem ciência dessa característica do setor da construção civil. A observância do estabelecido nesta NR18, não desobriga os empregadores, os patrões, né, as empresas, do cumprimento das disposições relativas às condições de meio ambiente de trabalho determinadas nas legislações federal, estadual e ou municipal, né, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho. Essa parte aí de negociações coletivas de trabalho, isso foi muito frisado, né? Foi muito debatido na reforma trabalhista. Um dos pontos, né, que
a reforma trabalhista bateu, né, tratou com muita ênfase essa questão aí da negociação coletiva de trabalho. E assim, vamos ser sinceros e realistas, né? Quando se fala em negociação coletiva de trabalho, geralmente quem se dá mal é o empregado, quem se dá mal é o trabalhador, né? Numa negociação coletiva de trabalho, o patrão não quer perder, né? Sempre ele quer ganhar. E nessa parte, né, nessa disputa, né, quem é mais frágil? Geralmente quem é mais frágil é o trabalhador, né, do ponto de vista econômico, né? Às vezes ele se submete às várias, né, solicitações feitas pelos patrões, porque ele precisa daquela ocupação, daquele trabalho. Aí quando falo em negociação coletiva de trabalho, eu lembro logo dessa parte aí da reforma trabalhista, que infelizmente não foi muito boa, né, para os trabalhadores. Falar agora um pouco sobre essa questão da comunicação prévia, né, que é algo que ocorre e existe e está presente na NR18, quando se fala em saúde, segurança e trabalho específico do setor da construção civil. Comunicação prévia, vamos conhecer um pouco sobre ela aí. Bem, o que seria primeiro essa comunicação prévia, né? Diz que ela é obrigatória, a comunicação a DRT, né? A Delegacia Regional do Trabalho, que vocês também podem encontrar em literaturas, não mais o termo DLT, DRT, né? Delegacia Regional do Trabalho, e sim Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, SRTE. Tanto faz, Delegacia Regional do Trabalho ou Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, tanto faz. Então ele continua falando aí, né? É obrigatória a comunicação DRT ou SRTE, né? Antes do início das atividades das seguintes informações. Então perceba, antes de se comunicar, antes de se iniciar uma obra, tem que ser feita a comunicação a esse órgão aí, né? Através de qual documento? Através da comunicação prévia. E dentro dessa comunicação prévia deve constar o quê? Quais tipos de informações? Vamos conhecer agora. Deve ter na comunicação prévia o endereço correto da obra, rua fulano de tal, número tal, bairro tal, né? Endereço correto de qualificação do contratante, né? O CPF do contratante, do empregador do condomínio, né? O que mais deve constar, né? As informações na comunicação prévia. Letra C aí, o tipo de obra, edificação, uma torre, uma casa, uma ponte, enfim, datas previstas de início e conclusão da obra. Geralmente a data de início eles acertam porque não tem como errar, né? Mas geralmente essa data de conclusão da obra, geralmente eles sempre, não é que erram, né? Sempre eles dizem uma data e sempre acaba depois daquela data que é dito, né? Que é informada. E por final, o número máximo previsto de trabalhadores na obra, né? Isso deve constar também na comunicação prévia, né? Deve ser feita antes de iniciar as obras, deve ser feita qual órgão? A Delegacia Regional do Trabalho ou Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Por exemplo, aí tem essa placa, né? Que é muito comum a gente encontrar em construções, somente em época de eleições, né? Na época de eleições, os políticos aparecem, né? Se apresentam, falam com o povo, falam com a população e gostam de fazer algumas obras, né? Para a famosa política do populismo, né? Para eles se apresentarem e fazer a boa praça, né? Aí, por exemplo, eu coloquei uma imagem, a construção de uma quadra de grama sintética, tem o valor total da obra aí, ó. Tem o local da obra, o município, o objetivo dessa quadra, né? Tem o agentes participantes, início da obra e término da obra, ok? Ou seja, isso aí que deve constar, por exemplo, na comunicação prévia. Isso aí, na verdade, é uma informação feita para a população de forma geral, né? Para o público, né? A informação tem que ser pública, né? Para a população. Mas eu achei interessante essa imagem, que ela representa tudo, o A, o B, o C, o D, o E, todos os itens que devem constar na comunicação prévia. Isso é muito comum a gente encontrar nos bairros, né, onde a gente passa por aí, e muito principalmente em ano eleitoral, né, que os políticos aparecem e fazem suas gambiarras aí para conseguirem votos. Agora, dentro dessa comunicação prévia, existe um sistema de comunicação prévia de obras, né? Existe um site, né, que as empresas devem, né, fazer essa comunicação a partir desse site. Vamos conhecer que site é esse aí que serve, né, esse sistema, né, que serve para fazer essa comunicação prévia de obras. E assim, poucos profissionais sabem desse sistema aí, viu, que existe esse sistema aí. A gente vai conhecer e aprender um pouco sobre ele agora. E falar um pouco do sistema de comunicação prévia de obras, ou a sigla, né? Saúde, Segurança e Trabalho gosta muito de siglas, né? SCPO, Sistema de Comunicação Prévia de Obras.
O objetivo, né, para que ela serve, né, permite que as empresas, né, não é o trabalhador que vai fazer a comunicação prévia, né, quem faz essa comunicação prévia são os empregadores, é a empresa, é o patrão. Então, portanto, esse SCPO, né, Sistema de Comunicação Prévia de Obras, permite que as empresas possam comunicar suas obras ao Ministério do Trabalho, né, por meio da internet. Hoje em dia tudo é digital, né, tudo é informatizado, né, tudo é pela internet, quase tudo, né, cumprindo a obrigação do item 18.2 que está previsto lá na NR18, que trata sobre comunicação prévia. Aí uma foto aí apenas para representar esse SCPO, né? Então, portanto, quem deve fazer essa comunicação prévia são as empresas. Qual o sistema que deve ser utilizado para fazer essa comunicação? Qual o sistema? Sistema de Comunicação Prévia de Obras, SCPO. Quais são os objetivos desse sistema aí? Vamos lá. O sistema tem como objetivos, esse SCPO, né? Primeiro, facilitar o cumprimento da obrigação prevista no NR18, que trata sobre saúde e segurança do trabalho específica do setor da construção civil, agilizando, né, que isso é um grande problema do Brasil, essa questão da burocracia, né? A burocracia é o inverso de agilizando, né? A burocracia, pelo contrário, ela emperra, ela segura, ela demora muito. E esse sistema veio justamente para combater essa burocracia que existe, que está muito presente no nosso país. Agilizar, né, o contato entre as empresas e o Ministério do Trabalho, pelo menos é o que se espera, né? Na teoria é isso, vamos ver na prática se realmente funciona, se realmente é assim que existe, que acontece, né? Aí apenas eu coloquei uma imagem do NR18 e o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que para facilitar essa comunicação, né? Facilitar esse contato, agilizar esse contato da NR18 com o Ministério do Trabalho. Uma forma de agilizar esse processo, essa comunicação entre eles, é utilizando o sistema SCPO, né? Outro objetivo desse SCPO é permitir a atualização dos dados da comunicação prévia de obras, de modo que esta reflita a realidade da obra. Aquela questão lá também da questão da obra, né, da construção civil ser muito dinâmico. Não adianta você fazer uma comunicação e daqui a 6 meses o que você fez, o que você comunicou, né, o que você informou, está totalmente desatualizado, não condiz com a realidade da obra. Esse sistema também serve para isso, né, para agilizar essa comunicação, agilizar essa realidade que acontece ali naquela determinada obra em relação à saúde e segurança do trabalho, em relação aos riscos reais que estão acontecendo naquele ambiente de trabalho. Tem um exemplo aí de uma obra, né? Essa obra um pouco maior, né? Em relação àquelas outras que eu mostrei anteriormente. O porte dela é maior, né? Aí existe N riscos, né? Essa comunicação serve justamente para isso, para refletir a realidade daquela determinada obra, por exemplo, dessa imagem aí. E por final, o último objetivo desse sistema SCPO. O último objetivo do sistema SCPO é organizar as informações recebidas pelo MTE, o Ministério do Trabalho, tanto faz, né? De forma a fornecer subsídios para o planejamento das fiscalizações no setor da construção. Pessoal, quando se fala em fiscalizações no setor da construção civil, de forma geral, quando se fala em fiscalizações na área da saúde e segurança do trabalho, é auditor fiscal do trabalho, ponto final. Okay? São esses caras aí, ó, fiscalização federal, que quem representa o Ministério do Trabalho quando se fala em fiscalização é quem? São os auditores fiscais do trabalho, a AFT, né? E, geralmente eles fazem essas fiscalizações aí e na maioria das vezes eles não avisam, chegam chegando, né? Vamos dizer assim, surpresa, né? E se avisar, a obra ali pode fazer uma gambiarra, pintar aqui, pintar ali, botar um EPIzinho, um EPC no pessoal, né? Fica tudo bonitinho ali, aparentemente tudo certinho, quando os caras forem embora volta à realidade, que nada de EPI, nada de EPC, não tem profissional de saúde e segurança do trabalho fazendo fiscalização. Enfim, geralmente os auditores fiscais de trabalho, que é isso que fiscaliza o setor da construção, também não só o setor da construção civil, os auditores fiscais de trabalho, o ambiente de trabalho de forma geral, né, as atividades econômicas de forma geral, eles chegam sem avisar, justamente para tentar, né, saber realmente qual é a realidade ali daquele ambiente de trabalho. Alguns dados sobre fiscalizações, né, por parte desses profissionais que representam o Ministério do Trabalho e Emprego. Eu trouxe aqui alguns dados aqui para a gente ter noções, né, para a gente sentir a realidade do nosso país, o que está acontecendo. Alguns dados aí sobre fiscalizações, somente no ano 2017, não faz muito tempo, né, foram realizadas quase 13 mil fiscalizações, 12.863, de segurança e saúde do trabalho só no setor da indústria da construção, pela auditoria, né, fiscal do Ministério do Trabalho.
Percebam, quase 13 mil fiscalizações só no ano 2017, só no setor da construção civil. Ou seja, é muito ambiente de trabalho para pouco profissional, a realidade é essa. O segmento de construções de edifício, que é representado pelo CNAE 4120, que seria o CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Cada setor de atividade econômica tem uma numeração, como fosse o nosso CPF. Okay? O setor da construção de edifício, o CNAE dela é 4120. Classificação Nacional de Atividade Econômica 4120 representa quem? Construção de edifício. É assim que funciona. Foi o segmento mais fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, dentre todos os demais segmentos econômicos. Quais são os outros segmentos econômicos aí? Agricultura, comércio, instituições financeiras, saúde, serviço, etc. E tem um exemplo aí para representar essas construções de edifício aí, CNAE 4120. Ok? Então, mais uma vez, para a gente ter noção do que está acontecendo, né, ao nosso redor na área da saúde e segurança do trabalho. O setor da construção civil, quase 13 mil fiscalizações, só em 2017. A gente não tem profissionais suficientes para fazer isso. Né? Ou seja, se foram fiscalizados 13 mil, ficaram faltando ainda 13 mil. É mais ou menos assim. Okay? Sempre a demanda é bem maior do que a quantidade de profissionais que existem. Faz tempo que falo que vamos fazer um concurso para auditor fiscal do trabalho, faz tempo que eu escuto essa conversa e eu não vejo nenhum concurso sair. Cadastramento de usuário, né, como faz o cadastramento lá naquele sistema, que as empresas têm que fazer a comunicação prévia. Bem, tá aí de forma bem simples, até porque não interessa para a gente, que eu não sou empresa, nem vocês são empresas, né? A gente trabalha para uma empresa, isso é só para a gente ter ciência, né? Caso a gente trabalhe em uma determinada empresa, o patrão lá, o empresário, não souber como é que é feita essa comunicação prévia, a gente informa para ele. Tá aí o sistema, né, de comunicação prévia de obras, SCPO. Essa numeração é apenas a numeração desse sistema, né? Com certeza essa numeração está desatualizada, tem outras mais atualizadas, ok? Esse 1.0.27 é a versão desse sistema, ok? Aí tá aí a carinha do sistema, você faz o login, bota a senha lá e tal, clique no link cadastre-se, né? Cadastrar-se, disponível na tela efetuar login se ainda não for cadastrado no sistema. Isso quem faz são as empresas, né? Para fazer a comunicação prévia antes de iniciar uma obra. É feita a partir desse sistema aí, desse site, SCPO. Ok, pessoal? Então é isso, a gente continua na nossa próxima aula. Até mais.